E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo vai transmitir de forma exclusiva e totalmente gratuita o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar, sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro ficou num empate ontem por 1-1 com o Operário, num jogo muito marcado por decisões controversas da arbitragem, especialmente da equipe de VAR, né, que acabou ali interferindo em duas jogadas de forma decisiva contra o Cruzeiro e dá pra gente discutir os dois lances. No episódio da marcação do pênalti, né, do Eduardo Brock no Djalma Silva, eu até concordo com a marcação da arbitragem, porque realmente o Brock atinge com o pé levantado ali as costas do jogador adversário, né, que estava dentro da área. Ok. Só que puxando um pouco mais para o lance, né, foi possível notar que no momento em que o juiz manda parar o jogo, né, para haver a revisão da jogada, a bola tinha saído pela lateral e o jogo já tinha sido reiniciado, algo que o protocolo do VAR proíbe. Porque tá muito claro nessa regra da arbitragem de vídeo, tá, que a partir do momento que a bola saiu pela linha lateral ou pela linha de fundo e o jogo foi recomeçado, o juiz não pode mais voltar atrás, entendeu? Mesmo que tivesse acontecido assim um pênalti, qualquer coisa do tipo, ele não poderia. A única exceção que ele poderia voltar era em caso de agressão, jogada de cartão vermelho, que obviamente não foi o caso. Tá? Então nesse momento a gente pode dizer que foi configurado o tal do erro de direito. O que significa isso? A não aplicação correta das regras do jogo, ou nesse caso da regra do protocolo de VAR. Quando acontece esse erro de direito, o time que se sente prejudicado, ele pode procurar o STJD e solicitar a anulação do jogo, tá? Simplesmente porque a regra não foi aplicada. Então só para esclarecer uma coisa, o lance no final do toque braço ou não braço do Marco Antônio, isso aí, gente, não tem nenhuma possibilidade de pedir anulação de jogo, tá? Mas o fato do jogo ter sido reiniciado e depois o juiz procurar a arbitragem de vídeo, depois do reinício da partida, isso sim é uma quebra das regras do jogo e poderia gerar essa reclamação se o Cruzeiro quiser. Mas aí tem um outro porém. Nós tivemos um caso muito parecido com esse em 2019, num jogo Palmeiras e Botafogo na Série A, tá? Naquela ocasião foi um pênalti em cima do Daverson, que o juiz no momento ali considerou simulação do atacante. O Botafogo reiniciou a jogada, o VAR chamou, aí o juiz foi lá, olhou a jogada e mudou a sua decisão, confirmou o pênalti, que inclusive foi o lance que deu a vitória para o Palmeiras naquela ocasião. O que aconteceu? O Botafogo entrou no STJD, se sentiu prejudicado, o STJD anulou aquela partida provisoriamente até julgar o mérito, então tiraram os 3 pontos do Palmeiras. Mas aí quando foi para julgamento eram 9 pessoas no tribunal, né, e dessas 9 todas votaram para que fosse mantida a decisão de campo. Então, na prática, o Cruzeiro até pode entrar no tribunal para tentar anular a partida, tá? Mas assim, vamos ser bem sinceros, não vai dar em nada. Mesmo que entre com o processo, que vá para o STJD, quando os caras julgarem, eles vão confirmar tudo aquilo que aconteceu no campo. Então, esses 2 pontos aí, moçada, já era. Tem que reclamar? Tem que ficar puto? Tem, mas não vai ter efeito prático nenhum, tá? O Cruzeiro tem agora que olhar para frente, principalmente para esse jogo de domingo contra o Vasco lá em São Januário, que vai ser um jogo muito complicado, mas que se a gente conseguir fazer um grande jogo, a gente pode sim vencer, até porque o Vasco também não está vivendo aí uma grande fase, um grande momento, trocou de treinador agora, né, tá tentando retomar um caminho, mas é aquele negócio, o Cruzeiro precisava muito ganhar do Operário. No planejamento do Luxemburgo, certamente essa vitória estava contabilizada. Não conseguimos. Então como que a gente pode resolver essa situação? Vencendo um jogo que não era previsto que a gente vencesse, como é um jogo contra o Vasco fora de casa, que o Cruzeiro não tem a obrigação da vitória, mas se a gente ganhar lá, a gente consegue de certa forma compensar esses 2 pontos perdidos contra o Operário. E para falar no lance do gol do Moreno anulado ali no finalzinho, o pessoal lá do Globo Esporte tem batido muito nessa tecla, não, nós temos um ângulo esclarecedor e tudo mais. Moçada, aquele ângulo também não esclarece nada. É impossível alguém cravar qual é o ponto do corpo do Marco Antônio que toca na bola, tá? O Marco Antônio faz um gesto assim com o braço para ampliar a área do corpo? Faz. Agora, se a bola tocou no braço, no ombro ou no peito,
É impossível a gente ter uma noção exata por uma questão de profundidade. Não tem como, gente, não tem como. Pelo ângulo ali do lado, é impossível ter essa certeza que muita gente está falando que tem, mas ninguém tem. Então qualquer pessoa que estiver falando que tem certeza que a bola bateu no peito ou no ombro, também está errada. Não tem como a gente ter certeza. Obviamente o Marco Antônio falou que bateu no peito, mas isso aí é aquele negócio, né? Ele não é uma opinião confiável, porque ele é diretamente envolvido na jogada e foi um lance que prejudicou o time dele. Então, assim, não tem como especialista, juiz, comentarista, ninguém tem como falar de forma absolutamente correta, 100% assertiva, qual foi o ponto de contato. O que precisava ter ali pra gente tirar essa dúvida? A câmera de VAR atrás do gol. Que porra de VAR é esse que só tem 2 câmeras no jogo e as 2 na lateral? Não tem câmera de VAR para tirar, por exemplo, uma dúvida de pênalti ou não pênalti dentro da área. Não tem, simplesmente não tem. Que merda de VAR é esse, gente? Tem que ter a câmera atrás do gol pra gente ter a possibilidade de ver o lance, né, de um outro ângulo, de um ângulo que pudesse trazer essa conclusão, tá? A jogada é inconclusiva. E o que diz o raio do protocolo do VAR? Se não tem uma conclusão pelas imagens do VAR, ou se o VAR não funciona, ou se tem um problema técnico, prevalece a decisão que é tomada no campo pelo árbitro. E não foi isso que aconteceu. O árbitro deu o gol, depois foi lá no VAR, obviamente sugestionado, porque se os caras chamaram lá é porque eles acham que ele errou, mas parece que ninguém tem essa certeza, como até agora ninguém tem. O juiz foi lá e mudou a sua decisão. Esse não é um erro de direito, é um erro técnico, é um erro ali de opinião, de avaliação. Isso jamais geraria a possibilidade de anulação de partida, só para deixar bem claro, tá? Mas na prática não vai anular jogo, vai seguir tudo como foi mesmo e a gente vai ficar puto e tem que tentar recuperar os pontos dentro de campo. E eu vi alguns torcedores de outros times falando assim, né? Ah, mas não eram os cruzeirenses que queriam o VAR? Sim, moçada, a gente queria o VAR. Se você tem uma ferramenta que pode ajudar a evitar injustiças no futebol, você tem que usar essa ferramenta. A gente tinha a ferramenta e os caras não queriam utilizar porque a CBF não queria pagar. Aí botou esse VAR do Paraguai, esse VAR lero-lero, né, que parece que é um VAR meia boca, que não tem tanta câmera, colocaram. Mas nesse jogo especificamente o VAR nos prejudicou, porque houve sim um erro na interpretação do árbitro causada pela chamada do VAR, que nem deveria ter acontecido, porque se o VAR não tivesse certeza do erro, eles não deveriam ter chamado o juiz. E um outro ponto que eu achei interessante, né, porque todo mundo do Cruzeiro reclamou, né, o presidente, o Pastana, todo mundo resolveu aparecer aí, mostrar a sua indignação e tudo mais, e tem que mostrar mesmo, tá todo mundo puto, beleza, né? Só que aí o Cruzeiro falou que na segunda-feira vai lá na CBF, né, pra fazer uma reclamação formal, não sei o que. Vai ver que eles estão esperando, né, o jogo contra o Vasco aí no domingo, que provavelmente a gente, né, contando com a sorte que a gente tem, vai ser roubado de novo. Aí eles já tem mais alguns lances para anexar no DVD. A súmula do árbitro Rodrigo D'Alonso relatou inclusive xingamentos de Vanderlei Luxemburgo. Você veio mal intencionado desde o começo. Quem devia ser expulso é você é chafado. Não tem que checar nada, o lance é inconclusivo, já falou na TV. O Luxemburgo foi expulso, assim como o auxiliar técnico Maurício Cupertino e o preparador de goleiros, o André Crodá, tá? Com isso, pode ser que o glorioso Belletti seja aí o treinador de campo do Cruzeiro, digamos assim, durante a partida do final de semana contra o Vasco, né? Que o Belletti quer esse cargo de técnico do Cruzeiro, todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, mas é aquele negócio, ele faz parte da comissão técnica do clube, deve ser ele que fica ali gritando com os jogadores, mas pelo menos na minha opinião, né, o que faz diferença mesmo não é o técnico berrar na beirada do campo, é o treinamento que se faz durante a semana. O Marcelo Moreno, que teria feito o gol da vitória se não fosse o VAR, estava full pistola após o jogo, questionou o fato do árbitro sair escoltado, que a família dos jogadores está em risco por causa desse tipo de arbitragem e que o time fez um grande jogo. Esse negócio da família dos jogadores estar em risco, sinceramente, acho que o Marcelo Moreno passou um pouquinho do ponto, tá? Porque assim, convenhamos que isso não tá acontecendo no ambiente do Cruzeiro, né? Isso aconteceu de fato com o Tardelli lá em São Paulo, que ele até citou, mas aqui no caso do Cruzeiro não, o pessoal tava muito puto com a arbitragem e acho que hoje a sensação na grande maioria da torcida do Cruzeiro é que os caras estão se esforçando, estão jogando dentro daquilo que podem, né? Os caras estão de fato muito engajados, muito determinados a tentar conseguir as vitórias, a tentar subir o Cruzeiro. Eu não acho que a gente possa falar de nenhum jogador do Cruzeiro que esteja fazendo corpo mole. A gente pode criticar ruindade, a gente pode criticar burrice, mas falta de vontade eu acho que a gente
gente não vê, né? E até o lance que a gente mete o gol, a forma como todo mundo sai comemorando, você vê que tá todo mundo realmente muito engajado com o time. E só para citar as reclamações do presidente Sérgio, né, que xingou muito no Twitter, é muito interessante ver as respostas que os torcedores do Cruzeiro mandaram nos comentários da publicação do Sergiel. E eu sempre bato nessa tecla da gente não ficar desviando o foco, tá? Dizer que o Cruzeiro não vai conseguir subir nessa temporada por causa de arbitragem é mentira, tá? Teve momentos que o Cruzeiro foi prejudicado? Sim, isso aconteceu durante essa Série B e aconteceu na temporada passada também. Mas, moçada, todo mundo que é cruzeirense sabe que pro Cruzeiro conquistar qualquer coisa, ele tem que ganhar de juiz também, tá? O Campeonato Brasileiro de 2014, por exemplo, foi uma coisa muito absurda, que eu me lembro que, tipo assim, nas 10 primeiras rodadas do campeonato, não tenho certeza desse número, mas o Cruzeiro ele foi prejudicado pela arbitragem em todos os jogos, em todos, assim, ó, em sequência. Chegou uma hora que os juízes cansaram, porque eles roubavam e a gente ganhava, eles roubavam, a gente ganhava, a gente sempre dava um jeito de ganhar. Se o Cruzeiro tivesse sido um pouquinho mais competente ontem, a gente tinha aproveitado pelo menos mais uma chance e teria vencido, né? O goleiro do Operário catou pra caramba, mas se o Cruzeiro finalizasse melhor, a gente tinha ganhado o jogo, tá? Não vamos tirar aí a responsabilidade da nossa incompetência, porque mais uma vez faltou pra gente frieza na hora de decidir. E se o presidente Sérgio realmente quer saber quem é o responsável por essa dificuldade que o Cruzeiro vive na Série B, eu recomendo que ele olhe para um espelho, tá? Porque eu acho que ele vai ter ali uma imagem que não dará margem aí para dupla interpretação, que vai ser uma imagem bem conclusiva, inclusive, de quem é o responsável por essa ruína que o Cruzeiro tá vivendo hoje. O que teve de bom no jogo ontem foi o gol do Claudinho, se aproveitando de uma falha do adversário e contando com a sorte. Foi o primeiro gol do meia com a camisa celeste após 32 partidas, e um gol que ele já vinha merecendo pelos últimos jogos. Eu fico muito feliz por esse gol de Little Claude, né? Um cara que já vem melhorando aí desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo, tá participando mais dos jogos, na última partida tinha metido uma bola na trave, nessa conseguiu finalmente fazer o seu primeiro gol, com um pouquinho de sorte também, né? A finalização dele desviou ali no Rafael Portugal e encobriu o goleiro. Tomara que venham outros gols, que ele crie jogadas também, que seja um jogador realmente que cresça de rendimento a partir daqui, né? Para que ele finalmente a gente consiga entender que raio de 15 milhões que o Claudinho vale, porque só o presidente enxergava isso no ano passado, mas agora vamos torcer para que o Claudinho consiga vingar, né? E valer muito mais que esses 15 milhões quando for negociado pelo Cruzeiro no futuro. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Tá todo mundo na força do ódio, eu sei, não tem como ser diferente mesmo, tá? Amanhã, sabadão, vai entrar no ar o vídeo de FM, justamente porque no domingo a gente tem o jogo. Então, domingo de manhã entra o pré-jogo de Vasco e Cruzeiro e domingo depois do jogo, né, que vai ser 4 horas da tarde, a gente faz aquela live após a partida, como vocês já estão acostumados. Então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!